Fala galera, beleza? Aqui é Sam10 e hoje, gente, eu estou aqui para reagir mais uns vídeos aqui no canal. E, mano, olha, antes de falar que o vídeo e tal, eu acho que muita gente deve ter falado que a gente ficou 2 dias sem postar vídeos e tal. Mano, deixa eu explicar o que aconteceu. Então, aqui a gente aconteceu uma chuva chegou aqui e meio que ficamos sem internet e não conseguimos gravar nada de vídeo. Nossa, gente, não conseguimos gravar nenhum vídeo e nem editar e tal. Então, caso as pessoas falem assim, o Sam10 e o Rei dos Vilões pararam. Não. Nós ainda continuamos gravando os vídeos e postando, né? Mas o problema é que houve uma queda de energia, ficamos sem internet. Então, obviamente, não tivemos chance de gravar nenhum vídeo pra vocês, beleza? Mas agora, hoje, voltou a energia, a internet voltou normal. Então, beleza, vamos aproveitar para gravar alguns vídeos, né? E, galera, por conta que a gente ainda ficou sem postar nenhum vídeo, né? E achando que a gente esqueceu de gravar, então, eu vou falar que hoje a gente vai reagir um vídeo do canal do João Soares, né? Hoje, quem viu o título sabe muito bem que hoje vai ser do João Soares. Amanhã vou reagir um vídeo do canal do Legendary, sim, o rap que ele fez. Então, amanhã vou reagir. E de bônus, quarta-feira vou reagir o vídeo do canal do Diamante Negro, né? Eu vou voltar a assistir os canais deles, beleza? Então hoje o João Soares, amanhã o Legendary e quarta o Diamante Negro, tá? Todo mundo fique atento para eu ver esses vídeos, beleza? Beleza, vamos nessa. Então, hoje eu vou reagir o vídeo que ele postou chamado, eu não sei se eu consigo falar em inglês, né? Tipo Monster of Telmit. Eu não sei se eu falei certo, mas tudo bem. Ele me pediu pra reagir, né? Então, se vocês pedirem, o Silvio, o João, o Legendary, ou até os inscritos que quiserem que eu vou reagir, beleza, vou reagir sim, gente. Então, bora pra ver esse vídeo que me deixou muito curioso, tá? Me deixou mesmo curioso, né? Então, bora pra ver, mas antes de iniciarmos, eu quero que vocês, por favor, gente, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E comente aqui, galera, você já assistiu esse vídeo, hein? Comente aqui sua opinião, se você gostou ou não, beleza? E o que vocês querem que eu traga aqui no canal junto com o Rei dos Vilões, talvez, beleza? Então agora chega de enrolação e bora pro vídeo em 3, 2, 1. Tu já imaginou o burro do Shrek, mas com um corpo totalmente humanoide e com aparência literalmente monstruosa, com dentes pontudos e afiados, com asas marrons e tentáculos no lugar das pernas? Então, esse é o Tifão de Monsters of the Mind, uma enorme fera que, como o Tifão tradicional, conseguiu vencer os deuses do Olimpo. Cara, que isso? Com cobras no lugar dos dedos, uma juba de cobras ao redor do pescoço e enormes asas que tapavam o sol. Esta versão do Tifão é muito mais aterrorizante, com suas veias expostas na face e com um enorme focinho comprido com dentes afiados. Se esse bicho aparecesse em algum filme de terror, cara, ia assustar muito bem as pessoas. Eu incluindo, né? Pode te desintegrar só de olhar. De você olhar pra ele. E pode lançar fogo das asas. Fogo nas asas? Cabeça de fera selvagem, 99 cabeças de serpente, asas largas, pernas semelhantes às de uma cobra. Onde, ao longo do Mediterrâneo, da Grécia à Itália. Origem lendária mitologia grega, você sabia? Entre os filhos de Tifão estão Cérbero, a Quimera, a Esfinge e o leão de Nemeia. Mais de todas as criaturas horríveis da mitologia grega, Tifão era a pior. Seu hálito era tão quente quanto o de um vulcão, e essa criatura era forte o suficiente para arremessar montanhas inteiras contra seus inimigos. Interessante. Um confronto épico entre Tifão e Zeus, rei dos deuses gregos, deixou a terra em ruínas. Tifão tinha 100 cabeças. Em vários mitos,
Uma cabeça era de um animal, como um burro. Vamos As falar do outras burro. 99 eram cabeças de serpente ou dragão que surgiam do pescoço da besta e cresciam de seus dedos. Deuses Nossa. covardes. Quando os deuses gregos viram Tifão, fugiram de sua morada no topo do Monte Olimpo. A Meu besta era tão Deus. enorme que os deuses tiveram medo de lutar contra ela. Anúncio fúria ardente. O hálito de Tifão era como um vulcão em erupção. Embora Tifão fosse filho da Mãe Terra, a criatura era uma monstruosidade. Veneno Credo. escorria de sua boca e ele cuspia lava derretida por seus olhos brilhantes. A besta acabou sendo esmagada sob o vulcão Etna, na ilha da Sicília, e disse que as erupções desse vulcão foram manifestações da fúria de Tifão por estar preso sob ele. 2 meios entre as estrelas. Tifão era o maior monstro da mitologia grega. A besta era tão alta que sua Cara. cabeça tocava as estrelas. Que Eclipsado. isso? Asas gigantescas permitiam que Tifão perseguisse os deuses gregos por qualquer terreno. A besta bloqueava o sol enquanto estendia suas asas pelo céu. Anúncio: Zeus manda. Zeus, o rei dos deuses gregos, finalmente derrotou Tifão. Mas o monstro não se rendeu sem lutar. A grande besta chegou a vencer uma rodada da batalha, desarmando Zeus de seu poderoso raio e arrancando pedaços de suas mãos e pés. Os membros de Zeus foram restaurados e ele finalmente venceu. Mas Tifão quase conseguiu a vitória. Carta colecionável Tifão. Poder de ataque de platina. Tifão é um dos monstros mais horripilantes já imaginados. Bota horripilante Tão disso. alto quanto uma montanha. Essa imensa besta cospe lava derretida pelos olhos e desfere ataques com serpentes que brotam de seu corpo. Dizer o que? As asas de Tifão espalham cinzas de vulcões em erupção. Poderes pode te desintegrar só de olhar para você. Estatísticas: vida, ataque, defesa 200.127. Anúncio: curiosidades. Typhon aparece em várias cartas de Monster Mania. O card colecionável de Typhon aparece. Existem duas versões dessa história. Uma, que Zeus derrotou Tifão sem ajuda, e outra que ele precisou de ajuda, que foi essa que prevaleceu. E, bem, Olha essa agora vamos imagem. contar o lado cômico. Se o burro do Shrek tivesse essa forma, não teria ninguém que pudesse desafiá-lo. Bem, sim, eu já fiz um vídeo do meu canal sobre essa transformação do burro do Shrek em Tifão. E esse Tifão especificamente, porque esse daí tem cara de jumento, só que com dentes pontudos, como eu já disse. Só dentes, é? Pra combinar com a forma da dragão, asas gigantescas. É, realmente. Pode ver, na imagem ele está enfrentando Zeus, o rei do Olimpo, e Tifão usando suas cabeças. Serpente arrancou os membros de Tifão usando seus dedos. E o que mais eu posso dizer? Essa criatura é impressionante e aterrorizante. Imagina você estar andando e ver este bicho do tamanho de uma montanha, cujo só o Olimpo, o Monte Olimpo, era superior à altura do Tifão. Bem, cara, essa é a versão mais assustadora que eu acho do Tifão, porque diferente das outras versões que o rosto é parecido com um ser humano, esse daí tem literalmente o corpo humanoide, só que o rosto é de um burro, só que com dentes afiados. Porque de burro ele não tem nada. E com dedos no formato de serpentes no lugar dos dedos. É, serpentes mesmo. Asas gigantescas, marrons. E tentáculos semelhantes a caudas de serpente.
imponente. Seria um ótimo vilão de Godzilla. Pena que isso nunca vai acontecer. É, E Tifão só vai ficar assim na nossa imaginação. Como ele poderia ter sido aproveitado no filme. eu vou comentar isso também no final. Bem, o visual dessa criatura é incrível. Acho que. Acho que seria interessante um. Bem, essa criatura seria ótima para um filme da mitologia grega. Embora que isso provavelmente nunca vai acontecer, porque nunca aproveitaram o Tifão, eu acho, em nenhum filme. É Essa verdade. criatura é um Já- visual impressionante, como eu já disse. É aterrorizante, é inquietante. Principalmente com esses traços humanoides. É literalmente um híbrido. E como vocês já sabem ou não, esse bicho é o equivalente a um Godzilla grego. Bem, essa criatura, bem, seria um ótimo rival pro Rei dos Monstros. Que pena que isso nunca vai ser adaptado. Bem, agora sobre o Tifão, no caso, o burro do Shrek na forma do Tifão, imagina ele saindo por aí, pistola, destruindo tudo que vê. Bem, seria a forma mais poderosa do burro no universo Shrek. Por que eu tô falando isso? Porque, como eu já disse, eu já fiz um combate entre os Zeus e o Tifão. E é claro que o burro venceu, né? O burro do Shrek venceu, né? Mas eu não fiz continuação dessa série, até porque seria, não dá pra fazer uma série com o Tifão. Só que ele só tem duas poses, né? Não daria. Bem, acho que isso é mais próximo que nós podemos ter de uma versão dragão do burro do Shrek. É impressionante a semelhança com o burro do Shrek, no caso do rosto. Como se fosse uma forma monstruosa dele. É, o rosto tá com o do burro, só que corpo totalmente diferente. Ser mordido por isso. Bem, imagina esse bicho em algum filme ou série. Seria bem aterrorizante. Aparecer imponente. Cara, esse bicho literalmente é um pesadelo. Como ele próprio é descrito, o pesadelo dos deuses olímpicos. Bem, agora no mito, o Tifão tem um tamanho bem exagerado no mito. Dizem que ele era tão alto que tapava o céu, como você escutou. É, E obviamente, os braços dele tocavam o leste ao leste. Podia agarrar montanhas inteiras. Arremessar montanhas inteiras e, é claro, soltar fogo da boca como um dragão. Isso imagina só se as cabeças de serpentes fossem venenosas. Bem, Tifão, às vezes, é representado usando a foice de Cronos para arrancar os tendões de Zeus. Uma cena bem dolorosa, aliás. Mas, como eu já disse, eu acho que essa forma de Tifão pode atacar de vários jeitos. E é claro que Zeus só sobreviveu porque ele é um deus grego. O interessante é que Tifão, na mitologia grega, às vezes podia emitir rugidos semelhantes a um leão, um pássaro, piando, ou até um touro rugindo. E outras vezes ele dizia palavras que os deuses gregos podiam entender, outras não. Tifão era um monstro aterrorizante da mitologia grega, filho de Gaia, a terra, e Tártaro, o submundo. Descrito como uma criatura colossal com muitas cabeças de animais, Tifão era a personificação de tempestades destrutivas e forças vulcânicas, com a missão de derrubar os deuses do Olimpo. Ele é conhecido por sua batalha contra Zeus, a quem ele quase derrotou, antes de ser finalmente vencido e aprisionado sob o Monte Etna ou no Tártaro. Aparência. Forma. Tinha a parte superior de um homem, mas a parte inferior do corpo era uma ou mais serpentes enroladas. 2. Cabeças.
Possuía um rosto humano, mas há centenas de cabeças de animais selvagens, como dragões, leões e touros, em lugar das mãos e das pernas. E 3. Outras características. Tinha enormes asas, olhos que lançavam fogo e era capaz de emitir o som de qualquer animal. Mitologia. 1. Origem. Foi gerado por Gaia e Tártaro com o objetivo de vingar os titãs, que haviam sido aprisionados por Zeus. 2. Batalha com Zeus. Tifão lutou contra Zeus, derrotando-o e roubando seus tendões. No entanto, Hermes conseguiu recuperar os tendões, devolvendo a força de Zeus para que ele pudesse derrotar Tifão. 3. Confinamento. Após a batalha, Tifão foi aprisionado sob uma montanha, como o Monte Etna, ou no fundo do Tártaro, tornando-se a causa de erupções vulcânicas e tempestades violentas. E 4. Família. Casou-se com Equidna, uma criatura metade mulher e metade serpente, e juntos eles foram pais de outros monstros temidos, como Cérbero e a Hidra. Outros contextos. 1. Marvel Comics. O nome Tifão também foi usado para um personagem fictício nos quadrinhos da Marvel Comics, inspirado no monstro grego e associado ao herói Hércules. 2. Astronomia. Um objeto transnetuniano, nomeado 42.355 Tifão, foi descoberto e recebe o nome do monstro mitológico. E 3. Animações. O personagem também aparece em animações como a série Blood of Zeus, onde é um antagonista. Na produção da Disney, o personagem Tifão, Typhon, não aparece no filme de 1997, mas sim na série de televisão animada derivada, intitulada Hércules. Ah, ele ia aparecer? Na série, Tifão é o foco do episódio da primeira temporada chamado O Retorno de Tifão, Hércules and the Return of Typhon. Neste episódio, Hércules acidentalmente liberta Tifão durante um festival que celebrava a vitória de Zeus sobre os titãs. 2. Papel na trama. Tifão é apresentado como um monstro poderoso, um dos maiores desafios que Hércules enfrenta na série, e é um dos filhos do monstro Ladão. O episódio explora a relação entre pais e filhos, contrastando a pressão que Hércules sente por ser filho de Zeus com a situação de Ladão ser filho de Tifão. 3. Mitologia versus Disney. Na mitologia grega original, Tifão é um monstro gigantesco, a personificação dos ventos destrutivos e do fogo, que quase derrotou Zeus Interessante em uma batalha sobre épica. Todos os Tudo. tudo. Deuses, exceto Zeus, fugiram dele. A versão da Disney é uma adaptação simplificada e, ao contrário do mito, a batalha principal contra Tifão é travada por Hércules, com ajuda, e não por Zeus, na série de TV. E 4. Design. O design do personagem na série é consistente com o estilo de animação da Disney, sendo uma representação do monstro mitológico. Em resumo, Tifão é um personagem que expande o universo de Hércules na série animada, servindo como um adversário formidável para o herói. Tifão era um monstro aterrorizante da mitologia grega, filho de Gaia, a Terra, e Tártaro, o submundo. Descrito como uma criatura colossal com muitas cabeças de animais, Tifão era a personificação de tempestades destrutivas e forças vulcânicas, com a missão de derrubar os deuses do Olimpo. Ele é conhecido por sua batalha contra Zeus, a quem ele quase derrotou, antes de ser finalmente vencido e aprisionado sob o Monte Etna ou no Tártaro. Aparência. 1. Forma. Tinha a parte superior de um homem, mas a parte inferior do corpo era uma ou mais serpentes enroladas. 2. Cabeças. Essa parte não... Possuía um rosto humano, mas há centenas de cabeças de animais selvagens, como dragões, leões e touros,
em lugar das mãos e das pernas. E 3. Outras características. Tinha enormes asas, olhos que lançavam fogo e era capaz de emitir o som de qualquer animal. Mitologia. 1. Origem. Foi gerado por Gaia e Tártaro com o objetivo de vingar os titãs, que haviam sido aprisionados por Zeus. 2. Batalha com Zeus. Tifão lutou contra Zeus, derrotando-o e roubando seus tendões. No entanto, Hermes conseguiu recuperar os tendões, devolvendo a força de Zeus para que ele pudesse derrotar Tifão. 3. Confinamento. Após a batalha, Tifão foi aprisionado sob uma montanha, como o Monte Etna, ou no fundo do Tártaro, tornando-se a causa de erupções vulcânicas e tempestades violentas. E 4. Família. Casou-se com Equidna, uma criatura metade mulher e metade serpente, e juntos eles foram pais de outros monstros temidos, como Cérbero e a Hidra. Outros contextos. 1. Marvel Comics. O nome Tifão também foi usado para um personagem fictício nos quadrinhos da Marvel Comics, Cara, inspirado no monstro grego e associado ao herói Hércules. eu não lembro essa comic, depois 2. dessa eu vou ver. Astronomia. Um objeto transnetuniano, nomeado 42.355 Tifão, foi descoberto e recebe o nome do monstro mitológico. E 3. Animações. O personagem também aparece em animações como a série Blood of Zeus, onde é um antagonista. Interessante que o visual do Tifão no universo da Disney é muito semelhante ao de Monsters of the Mine, só que suavizado e sem asas. O que mais eu posso falar do Tifão? Bem, em uma das versões, ele é filho de Hera. Sim, Hera pediu um filho, mas não foi exatamente o que ela esperava. Assim como Hefesto, ele foi rejeitado, mas voltou com sede de vingança contra a própria mãe e os próprios deuses do Olimpo. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso é tudo que eu tive aqui para falar. Se eu tiver esquecido alguma coisa, me avisem. E obrigado por terem assistido até aqui. Qualquer coisa eu faço outro vídeo falando de outra criatura. Espero que você tenha gostado. Tchau. Cara. Ah, acabou. Beleza. Beleza, bora então falar sobre a minha opinião, né, sobre essa criatura, né, o Tifão, como que ele chama. Bem, eu tava esperando, depois do último vídeo, que era falar sobre do dragão do Shrek, onde ele comentou sobre tudo sobre curiosidades que eu não sabia. Cara, depois daquele vídeo, eu sabia que em breve ele ia trazer outros vídeos que, obviamente, ia falar sobre outras criaturas além do dragão do Shrek. O problema é que ele pegou agora uma criatura totalmente diferente, né? E, cara, eu fiquei surpreso ao ver a escolha do bicho, né? Porque eu acho que eu já vi esse bicho em algum vídeo aqui no canal aqui do João Soares. O problema é que eu não me lembro. Mas, cara, eu vi esse bicho e, mano, ele parece uma fusão de um burro, como ele falou, com asas de dragão, corpo, né, de humano e mãos e pescoço de cobra. Cara, que bicho como é que é de pavor. Que cara, que bicho assustador, né, vou dizer assim. E, gente, vamos nessa. Ele falou uma coisa, falar sobre se caso tivesse um filme ou uma série de algum filme grego, né, tipo um Hércules. Cara, até que seria interessante nos apresentar um bicho. Se bem que só pela imagem dá medo. Eu estou imaginando quando ele for, tipo, ser apresentado no filme.
Agora, se for um desenho, uma animação, talvez não vai assustar ninguém, nem as crianças. Mas se tivesse um filme, cara, ele já vai dar muito medo mesmo. Meu Deus do céu. E, cara, ele falou também sobre questão se ele aparecesse em um universo do Godzilla. Cara, olha, eu até gostei dessa ideia, porque tem muita gente falando que talvez em Godzilla e Kong Supernova falaram que o Godzilla vai enfrentar um Zeus. Cara, eu não entendi muito bem porque o pessoal achou que ia acontecer nesse filme, né? Mas eu tenho certeza que não vai envolver esse lance de Zeus. Mas se falasse de uma criatura grego, até que seria interessante, né? Mas do jeito que eu conheço o Monsterverse, eu acho que eles vão, tipo, utilizar a criatura, porém modificá-lo, né? Tirando esses detalhes assustadores e modificando ele, tirando a cobra e deixando a cabeça de burro, corpo de dragão e quem sabe dar habilidades aleatórias, né, gente? Do jeito que eu conheço do Monsters ou a Torre, eles podem tirar uma ideia de utilizar esse monstro e colocar no universo. O problema é que do jeito que eu conheço, eles podiam modificar a criatura, né? Do jeito que eu conheço. E falou do burro do Shrek, né? Ele tem cabeça, realmente, me lembrou o burro. Porém, se for o burro, deve ser o burro do universo alternativo do horror, né? Porque isso aqui tá muito assustador, gente do céu. Cara, várias pessoas gostam do burro, porém depois de ver esse bicho, cara, vão ter medo dele, né? Mas, foi criativo ver esse bicho, né? Porque eu não conheço muito bem esse tifão. E que bom que o João gravou um vídeo falando muito bem dessa criatura. Até que foi uma ótima escolha, hein, João? Se falar mais uma criatura, ou talvez dessa criatura, vou aceitar assistir, porque ficou muito curioso. Eu já vi que Zeus já enfrentou bichos, criaturas mitológicos, mas esse tifão, cara, é uma criatura que eu nunca ouvi falar. Mano céu. Bom, na verdade eu já ouvi falar. Como ele falou aqui no vídeo, esse bicho já apareceu em um dos episódios da série do Hércules. E, cara, quando ele falou da série do Hércules, eu fui tentar lembrar. E realmente, galera, apareceu uma criatura. Mas eu peguei agora na internet, eu tô pegando agora na internet. E eu vou mostrar pra vocês a imagem, né? Mas esse tifão é totalmente diferente do tifão que foi mostrado aqui. Como eu falei, já o Monsterverse, do jeito que eu conheço, se ele utilizasse esse bicho, ia modificá-lo. E se vocês falassem, tem um exemplo de alguma produção tirando do Monsterverse que ia utilizar esse bicho, porém modificar? Tá aqui um exemplo, né? Parece que tiraram tudo, dragão, asas de dragão, cabeça de burro, cobras, não, utilizou cobra, mas modificou, né? E, cara, agora eles fizeram tipo um monstro com 4 braços de cobra e tentáculos de polvo, cabeça de um bicho que eu não faço ideia. Eu tô achando que é de um felino, vamos dizer assim, de um felino gigante e um corpo aleatório, né? Esse é o mais próximo que teremos o tifão no universo de Hércules, né? Porque até lá, o tifão que vocês vão ter mais chance de ver só se for no canal do João Soares, né? Porque é o mais próximo que vai ter, né? Mas, cara, como eu disse, eu só soube no desenho. Aí no desenho era tipo um bicho aleatório, né? Eu não ligava muito bem esse bicho. Mas agora falar um pouco dessa criatura, até que foi interessante. E o design dele, cara, como eu vi as imagens mostrando ele, os Zeus, cara, foi interessante. Mas a design da criatura até que foi muito boa, né? É claro que exageraram um pouco, né? Adicionou parece um monstro híbrido, sabe? Fundiu pedaços de bicho, deu habilidades. Pegou a cabeça de burro, asas de dragão, corpo humano, mãos com cobra na mão e no pescoço. E ele é muito maior. Não, eu sabia que é grande, né? Mas não do tamanho do Olímpio.
Cara, Olímpio, sério? Eu achei que era tipo do tamanho do Godzilla, né? Um tamanho, tipo uma montanha normal. Não precisava ser tipo uma montanhona. Um tamanho imenso que podia até bloquear o sol. Cara, não precisava. Eu achei que ele era tipo grande do tamanho do Godzilla. Meu Deus do céu. Mas, cara, foi interessante esse vídeo, hein, ô João? Gostei pra caramba esse conteúdo. Mano do céu. E olha só, ele fez um outro, né? Eu soube que ele tenha feito outro vídeo com esse tifão, né? Vou chamar de tifão, né? Mas isso aqui vai ficar pro próximo vídeo. Porque hoje eu vou falar sobre o que eu gostei desse vídeo. Gostei dele falar um pouco sobre essa criatura, sobre a história, as habilidades, sobre o lance dos olhos dele pegar fogo. Cara, foi interessante. O João falar tudinho, né? Mostrar até meio que foi a Google, né, que leu, mas falar um pouco sobre essa criatura, história e tudo mais que nem eu sabia. Mano céu. E, cara, gostei pra caramba esse vídeo, nos mostrando a imagem. Ele até falando sobre, o que aconteceria se ele enfrentasse Godzilla e tal, ó. João, eu vi que você tá postando ótimos vídeos aqui, hein, galera. Eu tô recomendando até pro vocês, pessoas, ir lá assistir esse vídeo, hein, porque, cara, eu gostei pra caramba. Principalmente pra nos apresentar mais detalhes sobre essa criatura, ou melhor, as criaturas, né? Porque além do tifão, eu já tinha falado do dragão do Shrek, um livro do Godzilla. Cara, tem várias coisas que o João tá falando, novidades que nem eu sabia. Meu Deus do céu. E é isso, gente. Chegamos ao final do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, gente, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E comente aqui, galera, o que você achou desse vídeo, hein? Comente aqui a sua opinião e o que vocês querem ver para os próximos vídeos, beleza? E lembrando, dá uma paradinha e entre no canal do João Soares e vão lá assistir esse vídeo e outros vídeos, né? E de bônus, deixa um like, se inscreva no canal e ative o sininho no canal dele, beleza? Porque, cara, depois desse vídeo, e em breve eu vou reagir mais, né? Mas depois desse vídeo, o cara merece uns likes, hein? Cara, ele fez um ótimo vídeo e trouxe um ótimo conteúdo, né? Porque, cara, qualquer coisa relacionada de monstros gigantes, dinossauros e, obviamente, dragões e qualquer coisa relacionada a isso, cara, é ótimo aqui, meu Deus do céu. E é isso então, um abraço pra vocês.